Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Sidney Ribeiro, eu sou aqui de Santa Maria, eu sou coordenador do seminário aqui de Santa Maria. E hoje nós vamos aprender juntos, porque nós vamos estudar Gênesis 39. Gênesis 39, vocês já devem ter aprendido algumas coisas sobre José do Egito, é claro. E nós vimos ali o desafio de José do Egito. Depois que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele acabou indo parar no Egito e lá ele se tornou administrador na casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar o tentou a quebrar a lei da castidade. José sabia que sucumbir a essa tentação era um pecado contra Deus e decidiu fugir dela, né? Claro, ele fugiu da mulher de Potifar. Mas eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Imagina que você foi convidado a conduzir um debate na classe da escola dominical sobre diferentes maneiras de resistir às tentações de Satanás. Agora, depois de você fazer isso, agora escreva 3 maneiras para abordar esse tema na classe. Pensa o seguinte, você foi chamado e aí você vai ter que ensinar isso numa classe. Pense em 3 maneiras que você vai fazer isso. E depois que você pensar, para o vídeo agora, escreve, tudo que eu vou falar aqui você escreve, tá bom? Para você continuar aprendendo, tá? Depois de fazer isso, ao fazer o exercício, o que você aprendeu? O que você aprendeu sobre as tentações de Satanás? Como é que eu posso ensinar sobre isso? O que eu posso fazer? E como eu posso vencer as tentações de Satanás? Né? Essas são coisas que nós podemos aprender juntos, né? E você fazendo, o que você aprendeu com isso, ok? Eu quero que você faça, depois desse exercício, faça uma pequena tarefa. Em uma folha de papel, faça uma lista das tentações que os jovens enfrentam atualmente e como a maioria deles reage a essas tentações, tá bom? Escreva aí, faça uma listinha aí, várias coisas que os jovens têm sofrido por aí, como que você vê que eles têm suportado, têm enfrentado, né? Como que eles reagem às tentações. Às vezes as tentações de drogas, às vezes a tentação de mentir, às vezes a tentação de falta na escola, às vezes a tentação de falar palavrão, às vezes a tentação de brigar. Como que a maioria dos jovens eles enfrentam essa situação? Agora, você escolha uma tentação e escreva de forma bem breve uma situação realista que um adolescente poderia enfrentar. Então, você vai escolher as tentações, depois você vai escrever aí quais situações que o jovem pode enfrentar, tá bom? E depois, o que você vai fazer? Escreva 2 sugestões para encorajar alguém com essas tentações para ajudá-lo a resistir ou superar esses desejos danosos, ok? Então, você vai fazer isso. Você vai vai escrever no papel as listas das tentações. Depois você vai escolher entre todas as que você escreveu para escrever um textinho aí muito simples, né? Mas realista. O que um adolescente poderia enfrentar. Depois, você escreve 2 sugestões para encorajar alguém com essas tentações para ajudá-lo a resistir ou superar esses desejos danosos. Ok? Então, esse exercício aqui, vocês param o vídeo e faz. Ok? Muito bem. Agora pense a respeito da tentação que você enfrenta. As tentações que estão no seu dia a dia aí, nos seus desafios, né? Pensa na tentação do dia a dia. Eu sei que muitos jovens eles têm tentações. Afinal de contas, né? Nós estamos nas escolas, no trabalho, na faculdade, em vários outros, até mesmo entre os amigos que não são membros, entre os familiares que não são membros. Quais tentações que eles tentam colocar para você, que a vida coloca, que o trabalho coloca, que a escola, né? Não a escola, mas as pessoas que estão na escola colocam, né? Quais tentações? E isso, eu quero que você
Escreva isso, tá bom? Quais tentações que você tem enfrentado? O que você tem feito ou poderia fazer para obter força do Pai Celestial de Jesus Cristo para resistir a essas tentações? Então, o que você tem feito para conseguir resistir às tentações de Satanás, que sempre elas vão estar aí, sempre ele vai investir contra nós, né? Eu estava assistindo Percy Jackson e eu fiquei pensando, não o filme, mas a série, mas os dois falam a mesma coisa, né? Os demônios lá, aquelas coisas que aparecem, né? O Minotauro, aqueles outros bichos que aparecem, né? Que querem destruir ele, só começam a fazer isso quando ele descobre quem é ele. Quando ele descobre quem é ele, então o inimigo começa a atacar. Quando o inimigo sabe que nós somos filhos do Pai Celestial e que nós estamos ali prontos para viver a vontade do Pai Celestial, ele começa a atacar e começa a colocar tentações para que nós não vivamos as leis de Deus, né? Que nós não nos tornemos como Deus, né? Lá no filme eles chamam de semideuses, né? Nós também somos um semideus, nascemos de Deus, temos um espírito eterno, né? E só precisamos descobrir quem nós somos, que realmente nós somos filhos de Deus, ok? Então você vai fazer isso aí. O que você tem feito ou poderia fazer para obter a força do Pai Celestial e de Jesus Cristo para resistir às tentações. Vamos ler Gênesis 39, de 7 a 8. Ela diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem, né? Então a mulher começou a tentar ele, né? Imagina ele lá, um rapaz bonito, digno, valente, temente a Deus, e aquela mulher começou a olhar para ele de uma forma diferente e começou a instigar ele, ó, deita comigo, deita comigo. Ele falou, não. Ele ficou recusando, falou, não, você é mulher do meu senhor, não vou fazer isso, né? Ele ficou recusando, né? E fez muito bem, claro, né? A gente pode ver, né? Qual tentação ele passou. Em seu diário de estudo, escreva como você definiria a lei da castidade e por que ela é importante. Imagine, a mulher de Potifar deveria ser uma mulher bonita e ficou tentando ele, fazendo de tudo. Sabe o que ela fez? Ela foi lá na casa lá dela e mandou todos os soldados saírem, todo mundo sair, e só deixou José. Quando estava lá, ela ficou tentando ele. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas pensa, em seu diário de estudo, escreva como você definiria a lei da castidade e por que ela é tão importante. Então agora você vai parar o vídeo e você vai responder essas duas coisas. O que José enfrentou e você vai escrever em seu diário por que a lei da castidade é importante. Ok? Na Força dos Jovens, um guia para fazer escolhas declara o seguinte sobre a lei da castidade. A lei da castidade declara que Deus aprova a atividade sexual apenas entre um homem e uma mulher que sejam casados. Fora do casamento, entre um homem e uma mulher, é errado tocar nas partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja vestida. Em suas escolhas sobre o que fazer, olhar, ler, ouvir, pensar, publicar ou enviar uma mensagem de texto, evite qualquer coisa que propositalmente desperte as emoções lascívias nos outros ou em você. Isso inclui qualquer forma de pornografia. Isso está na página 23 e 24. E aí vocês vão responder essas duas perguntas. Por que você acha que o Pai Celestial nos deu a lei da castidade? Quais são algumas das maneiras pelas quais Satanás tenta as pessoas para que quebrem a lei da castidade? Então eu quero que vocês pensem sobre isso. Qual é a razão que o Pai Celestial deu a lei da castidade
e porque Satanás ele tenta muito fazer com que as pessoas quebrem a lei da castidade. Claro que nós vamos sempre pensar que, primeira coisa que a gente tem que pensar é que nosso corpo é sagrado. Ele é um templo do Espírito. Se a gente quebra a lei da castidade, a gente perde o Espírito. E aí tem outras e outras coisas que eu quero que vocês respondam, que vocês pensem, que vocês respondam. Por que a lei da castidade ela é sagrada? Por que Satanás quer de todas as maneiras fazer com que as pessoas quebrem a lei da castidade? Né? Então, pense sobre isso e responda. Então, agora, novamente, pare o vídeo e responda isso no seu caderno, no seu diário de estudo, tá bom? Vamos ver aqui. Muito bem. Vamos ver Gênesis. Agora a gente vai ler Gênesis e identificar como José resistiu à tentação de quebrar a lei da castidade. Quando a mulher tentou ele falou assim, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me velou senão a ti. Ele falou para ela, olha, eu não posso tocar em ti, portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela o pegou pelas suas roupas, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou suas roupas nas mãos dela e fugiu e saiu para fora. Ele saiu correndo, né? Ela armou toda a situação ali, catou na roupa dele assim e falou, agora você vai deitar comigo. Ele simplesmente deixou as roupas dele e saiu correndo, foi embora. O que você aprendeu com o exemplo de José? De que maneira podemos seguir o exemplo de José ao enfrentarmos tentações? Quero que vocês respondam essas duas perguntas, tá bom? O que você aprendeu com José? E de que maneira podemos seguir o exemplo de José ao enfrentarmos tentações? Então, a gente pode pensar algumas coisas aqui que José fez, né? A gente pode ver que são alguns passos que ele fez. Eu quero dar esse spoiler para vocês, para que a gente possa chegar num senso aqui bom, comum, tá bom? Primeiro, ele entendia que Potifar havia confiado muito nele. Segundo, ele sabia, não era só confiança, mas ele pecaria contra Deus. Então, primeira coisa, ele negou a não fazer aquilo. Segunda coisa, ele não queria e não faria, não pecaria contra Deus. E terceiro, ele largou as roupas quando ela atacou ele, ele saiu correndo. E fez muito bem, né? Saiu correndo, ele deixou as roupas e foi embora. Porque ele não faria esse mal contra Deus. E ele entendia muito bem a lei da castidade. Então, o que mais você aprendeu com o exemplo de José? E de que maneira podemos seguir o exemplo de José quando enfrentamos tentações? Jovens, eu quero dizer para vocês que a tentação virá. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Não tem jeito. Nós não vamos escapar disso. Porque a tentação faz parte dessa vida. Ok? Então, nós precisamos estar dispostos a fazer de tudo para não cair nas armadilhas de Satanás. Tá? Não importa se você é jovem, não importa se você é adulto, não importa. Nós precisamos evitar qualquer coisa que desperte sentimentos que sejam contrários à vontade de Deus neste momento. Né? Filmes, música, piadas, né? Tem alguns filmes que são assim, que eles não são muito claros, mas eles deixam a entender, né? Eu não vi nada, mas você sabe para onde foi. Pequenas piadas, palavrões impróprios, né? Em filmes aparece muito isso. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso vai armazenando, isso vai causando desejos impróprios dentro de nós. Tá bom? Evitar qualquer coisa. É só um palavrão aqui, é só uma
uma pessoa apareceu uma coisa ali, eu não vi para onde foi, mas você sabe para onde foi, é um comentário impróprio, então todas essas coisas nós temos que tomar cuidado, tá bom? Mas, lembrando, né, se alguém, porventura, fez alguma coisa que não é da vontade de Deus, só pense nisso. O Salvador nos ajuda a vencer as tentações. Ele nos ajuda a vencer as tentações. Eu quero passar um vídeo para vocês. Que vídeo fantástico, não é? Se nós estamos enfrentando qualquer tipo de desafio, o Senhor ele está lá para nos ajudar. Nós precisamos somente nos arrepender e voltar para o Senhor. O Elder Reland, do Quórum dos 12 Apóstolos, ele fala algo assim que pode também nos ajudar. Nós ouvimos o Elder Luiz Soares falando naquele vídeo e Elder Reland ele complementa, né, o que Elder Soares falou. Ele fala assim: não importa quanto tempo estejamos fora do caminho, nem o quanto estamos afastados. Enquanto estejamos afastados, no momento em que decidimos mudar, Deus nos ajuda a voltar. Da perspectiva de Deus, por meio do arrependimento sincero e prosseguindo com firmeza em Cristo, uma vez que estamos de volta ao caminho, é como se nunca tivéssemos nos desviado dele. O Salvador paga por nossos pecados e nos liberta da perda iminente da felicidade e das bênçãos. Queria fazer uma pergunta aqui para vocês, tá bom? O que ajudou você a resistir às tentações que poderia sugerir a outras pessoas? Então, o que eu quero dizer para vocês, né, olhando tanto o vídeo quanto as palavras de Elder Reland,
é que não importa o tamanho do pecado que você está vivendo, abandona e volta para o Senhor, porque Ele vai te aceitar de volta com certeza. E se nós nos arrependermos sinceramente, nós vamos voltar para o caminho e o Senhor, o Salvador pagou por nós e vai ser como se nada tivesse acontecido. O passado vai ficar para trás. É possível fazer isso. É possível fazer isso. Conheço muitos que estavam longe do Senhor e retornaram. E hoje servem ao Senhor com alegria, têm felicidade na vida. E nós podemos ter a mesma felicidade. Tá bom? Eu só presto meu testemunho de que isso é verdade. De que o Senhor, Ele faz milagres em nossa vida. Então, pensa nisso, né? O que te ajudou a resistir às tentações que poderia sugerir a outras pessoas? Possivelmente temos amigos que estão afastados do Senhor, que talvez não tenham a perspectiva de volta. Alguns estão envergonhados, querem voltar, mas estão envergonhados por causa dos pecados. Diga a eles que Cristo, o Salvador, vai aceitar eles de volta com certeza. E que você vai estar ali para ajudá-lo a retornar, a viver com Deus. Quero contar uma experiência de um jovem que ele se batizou quando ele tinha 16 anos. Mas ele batizou pela influência de amigos, mas logo ele se afastou do Evangelho. E ao se afastar do Evangelho, ele se envolveu em muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas ruins. E muito jovem ele se envolveu com uma moça e teve um filho com essa moça. Muito jovem, muito jovem. E também tomou outras decisões erradas. Eu era diretor do Instituto São Miguel. Eu estava na sede e ele não sabia para onde ir. Ele estava meio que perdido na vida, assim, sem saber aonde ir. E ele resolveu caminhar até o Instituto. Ele sabia, ele ficou sabendo daquilo e sabia que era da igreja. Ele foi lá porque ele estava envergonhado de ir na igreja, mas ele foi no Instituto. Ao chegar lá, ele me encontrou. Eu encontrei ele, me viu e eu perguntei o nome dele. E eu abracei ele e falei: olha, você pode me ajudar em algumas coisas? Ele sentiu que estava em casa e começou a fazer coisas comigo ali. A gente conversou, eu não perguntei para ele de onde ele vinha, não perguntei nada da vida dele. Eu só amei ele e ajudei ele a ficar na sede. E aí ele veio naquele sábado, ele veio no outro, ele veio no outro, depois ele voltou para a igreja. E aí ele continuou firme no Evangelho e passou aquele ano e o outro ano e ele estava firme e feliz. Ele não podia ir para a missão porque ele já tinha um filho pequeno naquela época. Mas por fim ele acabou encontrando uma boa moça e uma bela moça no Instituto. Ele se casou com ela, ele se tornou um bispo depois, no futuro. Acho que ele tem 4 filhos agora, uma família muito bonita, muito feliz. Então, ele voltou para o caminho. Ele voltou. Era um jovem que se perdeu e voltou. Hoje, a vida dele é estar com a família, é selado no templo. Então, nós podemos fazer isso. E podemos ajudar outros a fazerem isso. Ok? Então, eu queria que você fizesse o seguinte agora. Ó. Elabore um plano para guardar a lei da castidade. Vocês serão testados e tentados. Lembra? Isso não é se vai acontecer, é quando acontecer. Porque vai acontecer, você vai ser testado de alguma forma. O que você aprendeu que pode ajudar na obediência à lei da castidade e no combate à tentação? As tentações nessa lição? O que você aprendeu sobre ter devoção por Deus? Quando você vai começar a pôr em prática o que você aprendeu e sentiu hoje? Jovens, vencer as tentações é algo que nós podemos fazer, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Precisamos ir até o Salvador. O que você aprendeu sobre a devoção a Deus? O que você aprendeu com José do Egito sobre a devoção a Deus? E quando você vai começar a pôr em prática o que você aprendeu e sentiu hoje? Então, essa resposta aqui, essa última aqui se você tem uma tentação, o que você aprendeu hoje que pode te ajudar a vencer essa tentação? Tá bom? Essa é a ideia desse curso, é pensar de que maneira nós podemos vencer as tentações, tá bom? Quero colocar essa imagem aqui novamente.
Aqui nós estamos vendo José do Egito e a mulher de Potifar tentando agarrá-lo. Ele fugiu, ele deixou tudo para trás. Ele não ficou perto dela. Nós estamos vendo que esse é um desafio, foi um desafio. E sabemos também que talvez você não vá passar por esse desafio, mas você vai passar por outros. A gente falou da lei da castidade, mas pode ser outra tentação, pode ser pornografia, pode ser a palavra de sabedoria, pode ser o desejo de mentir, pode ser o desejo de desobedecer. Como que você vai vencer tudo isso? De que maneira você vai vencer tudo isso? É possível? É possível. Você só precisa se voltar para Cristo. Presto meu testemunho sobre essas coisas. Eu presto realmente meu testemunho de que nós podemos vencer as tentações. Somos capazes disso. Mas precisamos contar com o nosso Salvador. Ele é o nosso mestre. Né? Ele é o nosso guia. Ele nos protege. Lembra? O Salvador, ele pode tudo na nossa vida. Pode tudo, de verdade. Ele pode nos ajudar a vencer as tentações. Ele pode nos ajudar a vencer os nossos obstáculos. Eu não tenho dúvida disso. Presto meu testemunho sobre essas coisas e sei que Deus vive, que Ele nos ama e que Ele ama cada um de nós. Sei que Ele vai nos guiar. Sei que nós podemos nos achegar a Ele. Ele é um Pai amoroso. Só para terminar, eu queria compartilhar uma pequena experiência. E isso tem aconteceu na minha vida porque essa semana agora, antes de ontem, na verdade, dia 9, eu estava em casa e eu estava tentando encontrar uma calça que há muito estava perdida. Eu já tentei de todas as maneiras e tentar encontrar essa calça e não achava. É a calça que eu estou vestido agora. E eu estava no guarda-roupa, olhando para o guarda-roupa assim, e eu falei, poxa, onde será que essa calça foi parar? E aí eu fiz uma oração na minha mente, só na minha mente. Eu falei assim, Pai Celestial, eu estou querendo encontrar essa calça, mas eu não acho. Eu não sei onde ela foi parar. Eu não sei onde está, mas eu sei que o Senhor sabe onde ela está. Eu sei que o Senhor sabe. E o Senhor sabe todas as coisas. Então o Senhor pode me dizer onde ela está. Eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor sabe todas as coisas. E eu pedi, Pai, o Senhor pode me mostrar onde está essa calça? E aí, quando eu falei isso, me deu um sentimento. Eu não estava ajoelhado, eu não estava orando ajoelhado, de mão cruzada, nada disso. Eu estava em pé, olhando para o meu guarda-roupa e fiz essa oração na minha mente. E meus olhos foi virado para olhar para um cabide. E nesse cabide tinha essas capas que coloca terno dentro. E era uma capa que estava dobrada, presa num cabide. E o meu sentimento foi, olha, pega aquele cabide. Eu tirei de lá. E quando eu abri aquela capa, essa calça estava lá dentro. Porque eu tinha colocado quando eu fui no templo o ano passado. Porque eu estou procurando essa casa desde o ano passado. E foi no ano passado que eu coloquei essa roupa lá e não achava. E não achava. E aí o Senhor me mostrou onde estava. Se Ele se preocupa comigo em uma roupa, uma peça de roupa, e me fala onde estava, por que é que Ele não vai nos ajudar a vencer as tentações? Ele vai. Eu tenho certeza que Ele vai, tá bom? Presto meu testemunho de que o Salvador Jesus Cristo vai nos ajudar em todas as coisas. Ele vai nos ajudar a vencer todas as tentações. Sei que se realmente buscarmos Ele, Ele será o nosso guia. Sei dessas coisas e presto meu testemunho e faço em nome de Jesus Cristo. Amém.